Você quer saber como escrever um resumo e o título do trabalho? Você está começando pelo campo certo numa pesquisa científica? Pois saiba que o resumo e o título do trabalho são os últimos elementos a serem de fato feitos em uma pesquisa científica. Hoje você vai entender quais são os elementos base para cada um deles. Então, acompanhe esta aula e você vai entender como funciona o passo a passo de elaboração destes elementos. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. E quero falar aqui rapidamente de dois elementos no trabalho de conclusão de curso, TCC ou um artigo científico. Vamos falar sobre resumo e o título, sabendo que esses elementos são os últimos a serem executados no trabalho, pois eles derivam dos desdobramentos que vão ocorrer na pesquisa científica. Antes de observarmos na prática como fazer esse tipo de análise e composição desses elementos, com base em um artigo que já temos trabalhado em vários outros vídeos aqui no canal, caso você tenha interesse, acesse e você vai verificar outras partes de uma pesquisa científica, como deve ser feito esses elementos. Eu quero aqui de antemão dizer quais são esses elementos, para a gente verificar isso no trabalho proposto, como análise, e aí você ter subsídios para poder fazer isso na sua pesquisa, certo? Então, o primeiro elemento, quando vamos trabalhar no resumo, é que ele deve ser conciso, ele deve ser, vamos dizer, sintético o suficiente para transmitir a mensagem sem que perca qualidade, sem que perca profundidade. Obviamente é um trabalho árduo, vamos fazer isso, mas é o ideal a ser feito, a ser perseguido. Também escolher muito bem, no caso, as palavras-chave. Por que, nessa perspectiva das palavras-chave, elas devem ter um destaque? É porque quando você vai pesquisar esse tipo de artigo científico, de material, ele é feito com base nas palavras-chave. Então, se você tem palavras-chave citadas no seu trabalho, isso vai favorecer ele ser encontrado em mecanismos de busca. Então, esse é um elemento que eu quero também passar essa informação para você. Mas, mesmo assim, independente desse elemento de você ser encontrado para eventualmente ser citado em uma pesquisa científica, é basicamente que está comprometido com as ideias centrais do seu trabalho. Então, é algo que não tem de ter tanta dificuldade na composição dessas palavras-chave. Apresente ele também como objetivo, ou seja, o objetivo da sua pesquisa deve constar no resumo do trabalho, da melhor forma possível, certo? Isso, além de indicar a metodologia, os resultados e aí talvez uma conclusão, um fechamento do que você obteve de resposta na sua pesquisa científica. Tudo isso colocado dentro do resumo, sempre observando, obviamente, o contexto em que o material está sendo apresentado. Então, vamos aqui para a tela com o artigo científico base. Após esse elemento, a gente volta e trata sobre o título do trabalho. O artigo utilizado nesse vídeo, o link consta na descrição deste vídeo, para que você possa baixar esse material, caso você queira ter ele em mãos para poder fazer algum tipo de análise. Mas vamos verificar aqui que, quanto ao resumo, eu apresento aqui inicialmente a contextualização. Estou explicando o porquê dessas informações, desses números e assim por diante. Avançando um pouco mais, é apresentado aqui um pouco da ideia, do conceito do que é o Bitcoin. Então, é uma espécie de mini introdução dentro do resumo. Contudo, logo depois eu apresento aqui a questão problema, que poderia não ser uma questão problema, poderia ser um objetivo claramente delineado, muito bem estabelecido. Então, poderia talvez ser uma opção. Após eu apresentar, então, a contextualização, o objetivo ou uma questão problema sobre aquele determinado assunto, eu tenho aí a possibilidade, então, de avançar um pouco mais e explicar a metodologia empregada. Perceba, então, que após a contextualização e a apresentação da questão problema, é possível explicar, então, qual foi o tipo de metodologia empregada. Perceba que os elementos que eu mencionei lá de forma teórica, eu consigo perceber eles aqui dentro dessa pesquisa científica. Além disso, além de falar da metodologia, alguns critérios, explicando como os dados foram obtidos, por meio de que caminho, certo? E, após isso, é apresentado como trabalhar com esses dados. E aqui foi mencionado isso. Tudo isso de forma muito sintética nessa pesquisa. E aí foi explicado um pouco como foi feito o processo e o período de análise. Então, após apresentar a metodologia, eu vou aqui apresentar os principais resultados da pesquisa, indicando aqui o período analisado, inclusive, para que
seja possível ter um vislumbre do que fala a pesquisa, para que a partir dessas informações o leitor ele possa interessar ou descartar o seu artigo, certo? O perigo é quando se descarta esse artigo para leitura, quando o artigo é bem escrito, é um bom artigo, mas em virtude de uma falta de cuidado com o resumo, isso pode inviabilizar a publicação de um artigo científico. Além desses elementos quanto à composição, eu tenho aqui dentro do resumo a figura das palavras-chave. Então, eu tenho que perceber ao longo do meu texto o que é de fato relevante, importante, que eu devo levar isso para as palavras-chave. No caso, o Bitcoin é referência, as próprias criptomoedas e o termo portfólio. Então, tudo isso é muito comum dentro da perspectiva da minha pesquisa que foi feita, né? Apresentar esses elementos aqui, e aí, a partir de sua pesquisa, você vai verificar quais são os elementos que devem ser contemplados, né? Dentro do termo de palavras-chave. Aí sim, partimos agora para o título do trabalho. Quando vamos falar sobre o título do trabalho, ele deve ser conciso, ele deve ter aí, trabalhar com as palavras-chave principais, o ideal é isso, né? Um bom título ele deve contemplar esses elementos. Além disso, se possível for, é interessante que lá no título apareça a contribuição da sua pesquisa, ou seja, pelo nome da sua pesquisa, você vai identificar a ideia central ou até mesmo o que é que vai discorrer toda a pesquisa científica apenas observando o título do trabalho. Então, por isso a importância deste. Então, vamos aqui agora para o exemplo do trabalho apresentado como base para essa pesquisa. Lembrando que trabalhamos aqui com pesquisa envolvendo o Bitcoin e envolvendo o portfólio, né, a carteira de investimento. E sabendo que o resto da pesquisa foi promissor nesse sentido. Então, como eu vou montar um título levando em conta tudo que ocorreu ao longo do trabalho? E o que eu percebo é que houve uma contribuição do Bitcoin para a formação do portfólio de investimento. E como ficou o título? Contribuição do Bitcoin na melhora da eficiência de um portfólio de investimentos. Portanto, eu apresentei em poucas palavras, de forma sintética, usando palavras-chave, inclusive, né, como Bitcoin, eficiência, portfólio de investimentos, e trouxe aqui a principal contribuição dessa pesquisa. Então, isso ficou em destaque, ficou em ênfase, para que o leitor ele possa ter, no primeiro momento, saber se aquele material é interessante para se partir para o passo seguinte, que seria a leitura dele, ou não. Então, fica essa reflexão. Se você tiver interesse em acompanhar as demais videoaulas que tratam sobre os demais elementos de uma pesquisa científica, todos eles, vai aparecer aqui no card ao lado uma playlist com todos eles. Recomendo que você assista, acompanhe esse material para que você possa aproveitar o máximo dele. Se você quiser se inscrever nesse canal para acompanhar em primeira mão os conteúdos publicados, se inscreva. Certamente você vai aprender muito ao acompanhar os materiais que vão ser publicados ao longo deste período. Caso você queira acompanhar as redes sociais do Contabilidade Societária, o link para todas elas consta na descrição deste vídeo, certo? Aguardo você na nossa próxima aula e até mais. Tchau!